Oi, turma do livro Alânia, Áureo Gonçalves, no capítulo 11, Tudo Vai Passar. A gente vai dar continuidade aqui. Ontem a gente parou na parte que falava assim: nesse aspecto, o Brasil tem se destacado por ser o país no qual a doutrina espírita tem se expandido com vigor neste século, e com ela a publicação de livros psicografados. De qualquer forma, Otton, siga o conselho e arquive seus textos e ideias. Elas representam o contentamento e estupefação de um homem justo diante das maravilhas da vida eterna e não devem ser desprezadas, pois podem iluminar muitos corações. Farei isso, mas o que leva o Brasil a se tornar um terreno tão fértil para o espiritismo? De certo, os mentores que planejam a disseminação das verdades espirituais analisaram diversos fatores, dentre eles características do povo brasileiro, sua origem e miscigenação. Suponho que devem também ter levado em conta o ambiente favorável de tolerância religiosa e o fato de o brasileiro representar a síntese de inúmeras etnias, o índio, o europeu, o negro e os diversos grupos de imigrantes que têm procurado suas terras férteis e pacíficas. Atualmente, está encarnado em solo brasileiro um dos maiores missionários do século XX, Francisco Cândido Xavier, que trouxe a missão de divulgar o livro espírita e ser modelo de conduta do médium honesto, simples e trabalhador. Lembrando que esse livro, gente, não é de agora, tá? Chico Xavier estava vivo nessa época. Nesse ponto da conversa, os três amigos chegaram à entrada da clínica para dependentes químicos. Tratava-se de uma edificação térrea de formato geométrico retangular, dividida em alguns quadrantes de acordo com o tipo de paciente a ser tratado. Em seu centro, uma agradável área aberta e de amplas proporções, que era utilizada para atividades recreativas e apresentações artísticas. A decoração era bem sóbria e de cores claras. Muitos vasos com plantas e flores que exalavam um perfume suave e relaxante foram dispostos por toda a clínica. Outra peculiaridade era que, em seu longo corredor principal que contornava todo o perímetro do terreno, conforme o usuário caminhava pelo assoalho, as paredes graciosamente mostravam mensagens singelas de otimismo, fé e esperança, acompanhadas de luzes de baixa intensidade e cores quentes e vibrantes. Esse detalhe terapêutico da decoração foi largamente explorado por Otton, que fez questão de caminhar por toda a extensão do corredor e colher as pequenas lições que anotava em seu agora inseparável bloco de notas. Conserve seus olhos fixos num ideal sublime e lute por ele. A esperança não será a prova de um sentido oculto da existência. O universo é perfeito e a vida um presente. À medida que Otton andava, surgiam mensagens que ajudavam a melhorar o ânimo de qualquer pessoa. Entretidos, nem perceberam que já haviam chegado ao setor de pacientes que lutavam contra o vício do uso de tabaco. Após se identificarem, seguiram ao quarto de Anthony, que já aguardava as visitas. Naquela clínica não havia qualquer tipo de controle de circulação dos pacientes. Todos estavam ali em regime voluntário. Os que apresentavam sintomas de crise ou surto eram reencaminhados à internação hospitalar e depois retornavam à clínica se quisessem continuar o tratamento. Anthony, querido, como você está? Perguntou Janel à entrada do quarto. Olá, venha aqui me dar um abraço, está tudo bem. Este amigo que trouxemos conosco é Ludwig, o generoso protetor do nosso Lucas. Prazer em conhecê-lo, Ludwig. Tenho recebido informações sobre Lucas e rezado diariamente pela sua melhora. Ao pensar no filho, Anthony baixou um pouco a cabeça melancolicamente. Otton perguntou em seguida: conte-nos sobre como têm sido seus dias nessa clínica. Parece-me tão diferente de tudo o que já vi. Realmente, tenho recebido vários tipos de tratamentos desde que cheguei aqui. Inicialmente passei por uma série de desintoxicação, quando foram drenados os acúmulos mais superficiais da energia deletéria, com a qual lesionei meu corpo perispiritual com o abuso do tabaco e nicotina. Foram utilizados equipamentos que exerciam uma ação magnética quase imperceptível. Também tenho recebido medicações que me ajudam a ter menos vontade de fumar. No entanto, infelizmente, os danos foram muito severos e a probabilidade de causarem uma má formação no sistema respiratório do meu próximo corpo físico é muito alta. Otton notou que, novamente, um ar de melancolia tomava conta do semblante de Anthony e emendou outra pergunta. E quanto aos outros tipos de tratamento? Desculpe a curiosidade, mas é que... Otton, fique tranquilo.
Eu entendo perfeitamente. Também tenho me deslumbrado constantemente com a vida que pulsa plena e vibrante após a morte. Depois dessa desintoxicação inicial e o início da medicação, tenho me submetido semanalmente às terapias à base de energias da natureza, que aliviam muito a fissura e ajudam a apaziguar a mente. Por falar nisso, também tenho sido incentivado em atividades terapêuticas a compreender melhor o contexto social e os traços da minha imperfeita personalidade que me levaram a abusar de uma substância química, o que tem sido uma jornada de autoconhecimento. Também tenho feito atividades em grupo, nas quais os pacientes contam suas histórias sem medo de serem julgados. Enfim, tenho uma equipe atenciosa e qualificada à minha disposição. Confesso que ainda não me sinto merecedor de tamanha estrutura de cuidados médicos e assistenciais. Afinal, foi em sã consciência que eu caí na armadilha do vício. Mas você sabe que não é assim que deve interpretar essa atenção, ponderou Janel. E Anthony prosseguiu. Com certeza. Tudo o que recebemos é fruto da misericórdia de um Pai Celestial que muito nos ama e dá infinitas oportunidades de reerguimento aos seus filhos e, por muito amá-los, permite que colham os resultados de suas más escolhas. Sinto que poderia ter evitado esse sofrimento e acho que é isso que tem me feito sentir ainda culpa e tristeza. Além disso, as vivências recentes da guerra e o que aconteceu com Lucas são outras situações que têm mexido muito com a minha estabilidade emocional. Janel abraçou amorosamente e falou: tudo vai passar. Todos os acontecimentos são experiências que nos enriquecem em conhecimento e sabedoria. Agora levante-se e vamos caminhar um pouco, porque o dia está muito agradável e estamos felizes com a sua recuperação. Então a gente vê aqui no finalzinho, do meio para o fim do texto, a importância que Deus dá a cada vida e as oportunidades que Ele renova, mesmo diante das nossas falhas, dos nossos erros, dos nossos vícios, das nossas escolhas erradas. Deus não desampara absolutamente ninguém. Como Anthony tinha o coração e tem um coração muito bom durante a história, a gente percebe que ele era uma pessoa do bem, apenas uma escolha errada, a do vício, fez com que ele recebesse toda essa ajuda, porque ele era bom. Agora, o fato de ser bom não vai tirar dele o que ele ainda vai resgatar. Ele mesmo já tem consciência que o mal que ele fez ao perispírito dele vai trazer numa nova encarnação problemas de saúde físico. Então, todos os problemas de saúde físico que nós temos não é a falta de caridade de Deus para conosco, não é a falta de amor de Deus em cada um de nós. Ele sabe onde nós falhamos e ele vai nos corrigir através, às vezes, do sofrimento até físico. Então, eu vivi a vida toda com saúde. Sempre pude dançar, correr, andar, fazer as minhas atividades na correria do dia a dia. E aí, há 8 anos, não foi diagnosticado, ainda demorei 3 anos e meio, mas já tem 8 anos que eu estou com essa comorbidade chamada polimiosite, que me limita a fazer uma série de coisas. E eu sei que isso não é falta de amor de Deus por mim, mas sim algo que eu fiz de errado numa outra oportunidade de estar encarnada, ou até mesmo dessa que eu abusei, e aí as consequências vêm. Então não tem a falta de Deus na vida da gente, não existe isso, nós não podemos nos revoltar diante de uma falha do físico, porque se ela falha é porque nós não soubemos usar essa máquina, esse corpo, seja dessa ou de uma outra oportunidade de estar encarnado. Então, pelo conhecimento que o Anthony tem, ele está tranquilo sabendo que ele vai reencarnar já com um problema físico, devido ao que ele causou no perispírito, que não vai ser possível tirar tudo de uma vez só. Se fosse assim, Deus já mandaria todo mundo perfeito. Não precisava cada um ter o seu livre-arbítrio, as suas livres escolhas. Então, quer dizer, acertando ou errando, Deus ia passar a mão na nossa cabeça e falar, não, tadinho dele. Ele não sabia o que estava fazendo, então eu vou aliviar dele. Não vai aliviar, porque principalmente quando se sabe. Quem é que não sabe que vício, seja ele de álcool, de cigarro ou drogas ilícitas, não faz mal à saúde física? Todo mundo sabe. Se você vai lá e escolhe esse caminho, você está indo consciente do que está fazendo. Antigamente não tinha televisão, não tinha mídia, não tinha internet, não tinha conhecimento amplo sobre o assunto. Então, alguns iam pela curiosidade, pelos amigos, porque um chama daqui, outro chama dali, e ia no embalo. Hoje não existe isso. Se você entrar num embalo como esse, você está entrando consciente. Então, e aqui nós estamos falando da Segunda Guerra Mundial para cá.
esse tipo de conhecimento já existia. Então, se você escolheu esse caminho do fumar, do beber ou de qualquer outro tipo de droga, seja lícita ou ilícita, é com a sua permissão, é você querendo isso. Então, se você está desejando um mal para você mesmo, você quer o quê? Você vai colher. E seja nessa ou em outra encarnação, outras oportunidades. Ele ainda deu a sorte grande de ser uma pessoa boa e ser recolhido e ser socorrido e estar bem, porque a grande parte que se mete com droga lícita ou ilícita, vícios, acaba parando no umbral e ali fica por muitos e muitos anos, e em sofrimento junto com outras pessoas que estão causando mal até maior a si mesmo, como são os suicidas. Então, à medida que a pessoa tem um bom coração, ela consegue aliviar um pouco as coisas erradas que ela fez. Mas não que ela vá se curar. Então, nunca vamos pedir a Deus a cura. Ah, cura minha saúde, restaura minha saúde de forma que eu fique zero bala de novo. Não vamos pedir isso, que é pedir demais. Mas vamos pedir a Ele que a gente saiba passar por essa dificuldade, pelas limitações, pelos problemas que nós temos, porque grande parte disso, a causa está dentro da gente mesmo, foi a gente que causou. Então o Anthony tem esse conhecimento, e quando a gente tem, parece que o problema se torna menor, e alivia um pouco a nossa dor. Só que isso não tira o peso na consciência, porque se a gente está passando por uma situação de doença, de dor, de sofrimento, de tristeza, e tendo essa consciência de que fomos nós que causamos, nós não aliviamos a nossa consciência, não. A gente cobra ainda mais da gente. Se a gente realmente desperta para esse lado espiritual, a gente fala, poxa, eu perdi tempo, peraí, eu tenho que recuperar isso. E qual é o meio que eu tenho para recuperar? Agora trabalhar em mim, a minha evolução. Agora partindo de outras escolhas e melhores. Então, o texto, ele traz para a gente uma reflexão muito grande a respeito disso. Até quando nós vamos errar e depois fazer cara de vítima, de coitado? Nós não temos que fazer isso. Nós temos que ter consciência dos nossos erros e tratar de pagar essas dívidas. Eu falei no outro canal ainda hoje. Nós adquirimos dívidas, às vezes, numa casa de móveis ou no mercado, e a gente é mal pagador. A gente fala assim, eu vou comprar, se eu vou pagar, eu não sei, né? Se eu conseguir, tudo bem, senão eu empurro com a barriga. E assim a gente faz com a nossa encarnação. Eu estou fazendo algo de errado na minha encarnação e eu chego em Deus e falo, tenha piedade, Senhor, misericórdia, Senhor, faça alguma coisa por mim, Senhor. Pô, se eu errei, quem tem que fazer sou eu. Eu tenho que ressarcir essas dívidas, eu tenho que pagar. E tenho que pagar com honra, né? Eu tenho que ser uma pessoa firme no propósito do bem. Agora, se vem coisas que me tiram do caminho e eu permito, como que eu ainda posso me colocar como vítima, se fui eu que permiti? Jesus diz que a porta, a maçaneta dela fica pro lado de dentro do nosso coração. Quem abre somos nós. O que entra na gente, somos nós que abrimos a porta, somos nós que deixamos entrar. Então, nós temos que aprender a fechar essa porta para algumas coisas. Santo Agostinho dizia, tá tudo aí, tudo é possível, tudo você pode, mas nem tudo te convém. Então, tem vícios, principalmente, que nós temos que passar quilômetros de distância. Não adianta, por curiosidade, eu vou experimentar uma vez só. Eu estava vendo um vídeo esses dias, esses vídeos curtos de internet aí, e uma modelo disse que ela foi fazer um desafio de experimentar uma pedra de crack. Ela falou, eu vou fumar isso daqui, eu não vou me viciar. Eu vou provar que isso daqui é coisa da cabeça da gente, que se a gente quer, a gente vicia, senão a gente não vicia. A modelo tá em caco. Uma pedrinha de crack. Acabou com a modelo. Ela já se tornou viciada na primeira pedrinha de crack. Então, se eu sei que é algo que vai fazer mal para mim, para que eu vou testar? E se meu corpo gosta? Eu não sei quem eu fui na outra vida. Vai que na outra vida eu estava me recuperando de um vício, aí eu caí na tentação agora. Vocês sabem que uma vez que você experimenta, nunca mais você pode chegar perto daquilo. Você se torna dependente e o teu perispírito sente isso. Ele vai querer mais. Então ele se torna doente, tanto quanto o nosso corpo. E aí é onde eclode na gente, explode na gente, essas doenças que a gente não sabe nem como que elas estão surgindo. Cada vez mais está aparecendo comorbidades que a medicina não acompanha. Existem tratamentos, não existe cura.
E o causador de tudo isso somos nós mesmos, porque a gente vai buscar pelo em ovo, né? Então, só para encerrar esse capítulo aqui, eu fiz aquelas anotações no final do texto, e fiz muita, então eu vou dar uma lida para vocês aqui. Ludwig, Otton e Janel se encontraram para visitar Lucas e Anthony, quando ouviram pela cidade a prece do dia, onde eram derramadas gotas de luz para todo lado, e viram jovens entrarem no espaço de cinema, onde eram reproduzidos filmes em 4 dimensões sobre personalidades, fatos históricos importantes ocorridos por todas as épocas da humanidade, sendo possível sentir aromas, temperaturas, outros efeitos, dependendo de cada obra. Então, essa parte a gente tinha visto, que é possível, nessa cidade de Alanya, você sentir aromas, temperatura, a situação que ocorreu, que ele ainda falou assim, já pensou se você, num cinema desse, você sentiu o Sermão da Montanha como se estivesse lá naquele momento junto com Jesus? É possível, através dos cinemas que eles têm lá. Aqui a gente tem, acho que é tridimensão, né, se eu não me engano. Otton só conhecia o cinema mudo, então na época, né, ainda na Segunda Guerra, Janel já tinha tido contato com esse cinema de 4 dimensões e estava ainda assim maravilhada. Eu imagino, né? Só de ler isso maravilha, a gente imagina estando lá. Quando Hannah, responsável pela ala de suicida, se aproximou. Lucas continua inconsciente, isso era um ganho, pois não estava mais subjugado nas mãos de seus adversários. Então a gente sabe que Lucas continua na sua recuperação, né, dormindo, mas não escravo daqueles que ele induziu ao suicídio, que é o que geralmente acontece. Se você dá uma palavra errada para uma pessoa e ela segue a tua palavra, você se torna responsável pelas atitudes dela também. Ah, mas não é o livre-arbítrio da pessoa que resolveu seguir aquilo? É. A responsabilidade maior é sempre do nosso livre-arbítrio. Porém, a indução também tem responsabilidade nisso. Então, se eu falo para uma pessoa, não, você pode se matar que não vai acontecer nada com você, né? Você vai morrer, acabou, seu problema vai acabar. Se eu estou induzindo essa pessoa, ela vai se matar. Ela escolheu isso, é o livre-arbítrio dela, ela vai pagar por isso. Mas eu que estou induzindo, eu também pago. Porque eu estou comprometida com o karma daquela pessoa, com a vida dela. Ivan permanece em perturbação na zona de sofrimento no campo espiritual, sendo possível seu resgate para uma possível nova reencarnação. Então, o Ivan ele foi uma dessas vítimas do Lucas, né, que foi pelas ideias do Lucas e acabou se matando. Otton diz que está aprendendo muito no mundo espiritual e que homens encarnados não fazem ideia de como seja o lado espiritual. As provas escolhidas pelos espíritos fazem parte da justiça de Deus para ensinar-lhes algo que deixaram para trás por conta de uma ilusão da carne. Então, todos os nossos sofrimentos têm um porquê. Está dentro das nossas ilusões de outras encarnações ou da própria. Nós nos iludimos. E aí a gente acaba colhendo alguns frutos amargos devido às escolhas erradas. Ludwig diz a Otton que seus escritos sobre a espiritualidade podem futuramente ser utilizados para médiuns e destaca o Brasil como grande pregador do espiritismo, pois aqui se encontra uma grande miscigenação dos povos, tolerância e crença. Citam Chico Xavier como médium de alto valor para o campo e propagação do mundo espiritual. Sem dúvida nenhuma, nós temos o Chico como o maior exemplo de médium aqui do nosso país. Caminharam em corredores da clínica de repouso e recuperação, onde visitariam Lucas, descrevendo como era a clínica, tons claros nas paredes, com mensagens edificantes de otimismo e motivação. Janel reencontra Anthony, juntamente com Ludwig, protetor de Lucas, e Otton. Anthony ainda sente-se culpado por seu vício, pelo estado de Lucas e a guerra tiram seu equilíbrio, mas mantém firme ao tratamento. Janel convida para dar uma volta. Então, encerra esse capítulo, aonde eles estão juntos e vão fazer um passeio, dar uma volta aí em Alanya, onde Anthony já está conseguindo se recuperar, mesmo tendo ainda as instabilidades, né, devido ao seu emocional e ao seu espiritual, pelas confusões que ele mesmo criou. E ele está tomando ciência a cada dia. Então, a gente aprende aqui, fecha esse capítulo sabendo que existem lugares bem melhores do que o nosso, como Alanya, que existem lugares mais civilizados, com espíritos mais superiores, com mais conhecimento e moral do que nós, sabendo que nós temos um compromisso muito grande. Nós tivemos Chico Xavier aqui, que ainda em espírito continua entre nós,
com as suas obras, centenas de obras, quantos textos, quantas histórias Chico deixou para que a gente pudesse também se tornar espíritos melhores, seguindo os preceitos de Cristo. A gente não segue Chico, a gente segue os preceitos de Cristo, que Chico trouxe através de Emmanuel, de André Luiz, né, das suas obras literárias, o conforto, sabendo que tudo que nós plantamos, nós colhemos. E que nós vamos ter, sim, uma melhora espiritual. Aparentemente, parece que está tudo caindo, né? O Brasil inteiro tem violência, tem agora questão de tornado que a gente não tinha, questões climáticas que nós não tínhamos, enchente e tantas outras coisas que eram tragédias que a gente via em outros países estão chegando aqui. Porque as nossas escolhas aqui não foram das melhores. Era para ser um país mais em paz, mas o povo brincou muito com isso. Então agora está chegando aquele momento do equilíbrio. E esse momento do equilíbrio, primeiro dá aquele chacoalhão na gente, como eu falei. Estou me sentindo numa peneira, né? Tá chacoalhando para ver o que cai, o que permanece aqui e o que vai ser jogado para fora, que vai para outro planeta. Então, que a gente seja aquela areinha que vai ficar por aqui. Vamos fazer o nosso melhor, vamos fazer as melhores escolhas. Nada de vício, nada de procurar sarna para se coçar. Pelo contrário, vamos procurar coisas boas para fazer. Leituras boas, edificantes, músicas com letras edificantes. Estar com pessoas que a gente ama, cuidar de pessoas, cuidar da gente é importante. A nossa mente tem que estar sempre focada no bem. Aí é 60%, 70% de chance da gente ficar por aqui, tá bom? Ótimo final de semana para todo mundo, gente. Fique com Deus.